Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero que você fique comigo até o final desta oração, porque Deus vai falar com você de uma forma muito especial neste mês de abril. Não é por acaso que você chegou até aqui. Não é por acaso que você encontrou este vídeo. Existe uma direção de Deus para a sua vida, e eu creio que enquanto você escuta essas palavras com fé, algo começa a mudar dentro de você e ao seu redor. Talvez você tenha começado este mês olhando para as contas, para as preocupações, para as portas que ainda não se abriram, para as tentativas que não deram certo. Talvez a sua mente tenha tentado te convencer de que nada vai mudar. Mas hoje eu vim te lembrar de uma verdade que ninguém pode apagar. Deus continua sendo o Deus da provisão, o Deus que abre caminhos, o Deus que honra aqueles que confiam nele. E quando Deus decide abençoar alguém, ninguém consegue impedir. Quando Deus resolve prosperar uma vida, nenhuma luta, nenhum atraso, nenhuma oposição espiritual consegue parar aquilo que o Senhor escreveu. Hoje nós vamos entrar em oração por prosperidade neste mês de abril, mas eu quero que você receba isso com o coração aberto, porque prosperidade, na presença de Deus, não é apenas ter dinheiro no bolso, é ter direção, paz, sabedoria, portas abertas, crescimento, colheita, estratégia e favor. É viver aquilo que vem do céu e alcança a terra. Então agora, se você puder, respire fundo, acalme o seu coração, esqueça por alguns instantes o barulho de fora e permita que esta palavra entre fundo na sua alma. A Bíblia nos mostra uma história poderosa sobre isso. A história de Isaac. Em um tempo de fome, em um tempo de escassez, em um tempo em que tudo parecia contra, Isaac recebeu uma direção de Deus para permanecer naquela terra. Humanamente, aquilo parecia contraditório. Tudo dizia para ele recuar, tudo dizia para ele esperar, tudo dizia para ele não semear. Mas Isaac escolheu obedecer. E a palavra diz que ele semeou naquela terra e colheu 100 medidas naquele mesmo ano, 100 vezes mais. Não foi em outro ano, não foi quando o cenário melhorou, foi naquele mesmo ano, no meio da crise, no meio da limitação, no meio da pressão. Porque quando Deus abençoa, a colheita não depende do ambiente, depende da presença dele. E isso aqui é uma chave para a sua vida neste mês. Talvez você esteja olhando para o cenário e pensando que abril não tem chance de ser um mês de crescimento. Talvez você esteja vendo atraso, travamento, portas fechadas e sentindo que tudo ficou difícil demais. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus ainda pode fazer o improvável acontecer na sua vida. Deus ainda pode te surpreender neste mês. Deus ainda pode te fazer colher onde você nem imaginava plantar. A palavra base para essa oração está em Gênesis 26:12, que diz assim: E semeou Isaac naquela terra, e colheu no mesmo ano 100 medidas. Porque o Senhor o abençoava. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor o abençoava. Não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência, foi bênção de Deus. E a mesma mão que abençoou Isaac continua viva, continua poderosa, continua agindo. O mesmo Deus continua levantando pessoas, abrindo portas, fazendo abundar, restaurando o que foi perdido e trazendo crescimento onde havia esterilidade. Agora eu quero que você receba esta oração como se fosse uma semente lançada no altar. Talvez você não veja tudo mudando no exato segundo em que essa oração termina, mas eu creio que algo começa no mundo espiritual enquanto você concorda com ela pela fé. Então ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença com reverência, com fé e com total dependência da Tua graça. Eu não estou diante do Senhor por merecimento. Eu estou porque a Tua misericórdia me trouxe até aqui. E eu peço que o Senhor alcance agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Pai, visita essa vida de uma maneira sobrenatural. Toca no coração, toca na mente, toca na casa, toca nas finanças, toca no trabalho, toca nas ideias, toca nas decisões, toca em tudo aquilo que envolve a vida dessa pessoa. O Senhor conhece cada necessidade escondida, cada preocupação silenciosa, cada choro que ninguém viu, cada noite em que essa pessoa deitou tentando entender como as coisas iam se resolver. Mas hoje nós nos colocamos diante de Ti com fé e nós declaramos que abril não será um mês comum. Abril será um mês de visitação, um mês de provisão, um mês de respostas, um mês de portas abertas, um mês de recomeço, um mês de avanço. Pai, assim como o Senhor fez com Isaac, faz também com essa pessoa que ora comigo agora. Quando tudo parecia difícil, o Senhor a conduziu. Quando havia fome, o Senhor sustentou. Quando havia limitação, o Senhor multiplicou. Então agora, em nome de Jesus, libera prosperidade sobre essa vida. Abençoa o trabalho dela, Senhor. Abençoa o negócio dela. Abençoa o emprego dela. Abençoa as vendas dela.
Abençoa os projetos dela. Abençoa os documentos, os contratos, as entrevistas, as oportunidades e cada porta que ela precisa atravessar. Pai, onde houver bloqueio, que haja destravamento. Onde houver atraso, que haja aceleração. Onde houver confusão, que haja clareza. Onde houver medo, que haja fé. Onde houver escassez, que haja provisão. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de derrota, toda mentalidade de miséria, toda palavra de fracasso, toda sensação de que não vai dar certo. Sai agora da mente, sai agora do coração, sai agora da vida dessa pessoa, porque ela não nasceu para viver presa na escassez. Ela foi chamada para viver sob a direção do céu. Senhor, coloca sabedoria para administrar, coloca disciplina para organizar, coloca visão para crescer, coloca coragem para continuar. Coloca a estratégia para vencer, que essa pessoa saiba reconhecer as oportunidades que vêm de ti, que ela não despreze pequenas portas, que ela não rejeite caminhos simples, que ela saiba semear no tempo certo, falar com as pessoas certas, agir com discernimento e permanecer fiel à tua direção. Pai, visita também a mente dessa pessoa, porque muitas vezes a batalha da prosperidade começa na mente. O coração quer avançar, mas a mente trava. O espírito quer crescer, mas o medo paralisa. Então agora, em nome de Jesus, eu oro para que toda limitação mental seja quebrada, toda insegurança seja quebrada, toda comparação seja quebrada, toda dúvida seja quebrada. Que essa pessoa não se compare com ninguém, que ela não viva olhando para o que os outros têm, que ela não se desespere com o que ainda não aconteceu, que ela confie no processo de Deus, porque o Senhor faz na hora certa, o Senhor abre na hora certa, o Senhor responde na hora certa, e o tempo dele nunca falha. Pai, eu oro por finanças restauradas, eu oro por contas pagas, eu oro por portas que geram renda, eu oro por oportunidades inesperadas, eu oro por favor diante de chefes, clientes, parceiros, líderes e pessoas que podem destravar aquilo que está parado. Em nome de Jesus, que venha multiplicação, que venha aumento, que venha colheita, que venha abundância, que venha fartura. Mas, Senhor, eu também peço algo ainda maior, que essa prosperidade não afaste essa pessoa de ti, que ela não se perca no meio da bênção, que ela não esqueça da fonte depois de receber o milagre, que ela continue humilde, grata, dependente e fiel, porque nós sabemos que toda boa dádiva vem de ti, toda porta aberta vem de ti, todo recurso vem de ti, toda restauração vem de ti, e tudo aquilo que a mão do homem tenta explicar, a tua graça realiza com perfeição. Senhor, entra agora na história dessa pessoa e visita o mês de abril com sinais claros da tua bondade. Que ela veja o impossível começar a ceder. Que ela veja o que estava travado começar a fluir. Que ela veja aquilo que parecia distante começar a se aproximar. Pai, se houver dívida, traz caminho de solução. Se houver necessidade, traz provisão. Se houver perda, traz restituição. Se houver atraso, traz resposta. Se houver lágrimas, transforma em testemunho. Eu oro para que o céu se mova a favor dessa pessoa. Eu oro para que a graça de Deus envolva essa casa. Eu oro para que os anjos do Senhor sejam enviados em favor dela. Eu oro para que toda obra contrária seja paralisada agora, em nome de Jesus. E neste momento, eu quero entrar num clamor mais profundo com você. Senhor, nós clamamos por prosperidade em abril. Nós clamamos por abertura de portas. Nós clamamos por favor sobrenatural. Nós clamamos por ideias criativas. Nós clamamos por negócios abençoados. Nós clamamos por emprego, renda, crescimento e estabilidade. Nós clamamos por uma colheita extraordinária. Pai, assim como o Senhor fez Isaque prosperar em terra de seca, faz esta pessoa prosperar em meio aos desafios. Faz ela colher mesmo quando outros estão desanimados. Faz ela avançar mesmo quando muitos estão parados. Faz ela viver o sobrenatural de forma real, visível e incontestável. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa que o mês de abril será marcado por respostas. Abril será marcado por avanço. Abril será marcado por conquista. Abril será marcado por portas abertas. Abril será marcado por milagres financeiros. Abril será marcado por testemunhos que vão glorificar o nome do Senhor. Pai, visita o trabalho que ela faz, a venda que ela tenta realizar, o esforço que ninguém vê, a luta diária, o cansaço acumulado, a perseverança de continuar mesmo sem garantia. E recompensa essa fidelidade com a tua mão poderosa. Senhor, coloca a favor onde antes havia resistência. Coloca honra onde antes havia desprezo.
Coloca crescimento onde antes havia atraso. Coloca paz onde antes havia ansiedade. Coloca abundância onde antes havia falta. Eu declaro em nome de Jesus: nada faltará. Nada faltará à mesa. Nada faltará à provisão. Nada faltará ao sustento. Nada faltará ao propósito de Deus para essa vida. E se essa pessoa chegou até aqui cansada, eu oro para que ela saia fortalecida. Se chegou desanimada, que saia renovada. Se chegou com medo, que saia em paz. Se chegou pensando em desistir, que saia decidida a continuar. Se chegou achando que abril seria mais um mês difícil, que saia crendo que Deus já começou a mudar a história dela. Pai, eu profetizo sobre essa vida. Haverá portas abertas. Haverá provisão. Haverá resposta. Haverá crescimento. Haverá uma nova estação. E tudo aquilo que o inimigo tentou usar para produzir tristeza, o Senhor vai transformar em plataforma de testemunho. Que esta pessoa veja a tua mão. Que esta pessoa sinta a tua paz. Que esta pessoa experimente a tua bondade. Que esta pessoa viva a tua fidelidade. Eu declaro prosperidade sobre esta vida. Eu declaro favor sobre esta vida. Eu declaro multiplicação sobre esta vida. Eu declaro que abril será um mês de colheita. Se você crê nisso, receba em nome de Jesus. E agora, antes de terminar, eu quero falar diretamente com você, que orou comigo até aqui. Coloca nos comentários: eu creio na minha prosperidade em abril. Escreve isso com fé, porque eu acredito que a sua declaração também faz parte desse momento. Deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa desta oração. Talvez essa pessoa esteja passando por uma luta silenciosa. Talvez esteja precisando de esperança. Talvez esteja precisando ouvir exatamente aquilo que você acabou de ouvir. E nunca se esqueça: quando Deus entra na história, até o cenário mais difícil começa a mudar. Quando Deus abençoa, ninguém pode impedir. Quando Deus decide prosperar, a colheita vem. E eu creio que abril será um mês de resposta na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.